Última aulinha agora, vamos falar de infarto sem supra de ST, essa é bem mais rapidinha, tá? Qual que é a principal diferença entre o infarto com supra de ST para o infarto sem supra de ST? O tipo de oclusão. A com supra de ST, a gente tem a artéria toda ocluída. E a sem supra de ST, a gente tem uma artéria semi-ocluída, tá? E a gente tem uma outra diferença principal, que é o porquê que o infra de ST ocorre e não o supra. O infra de ST ocorre porque geralmente o acometimento, a isquemia é subendocárdica, entendeu? É dentro do coração. Ela pode ser transmural também. Só que como essa área geralmente é uma área um pouco menor do que a de supra de ST, é menos grave geralmente, o, o, o vetor cardíaco resultante vai se apontar para dentro do coração. Então ele vai se afastar do direcionamento padrão que a gente tem no coração, né, de vetor. Então, com isso, com ele se afastando para longe, a gente tem um infra-ST e não um supra. Um supra a gente apontaria para fora, né, para a parede externa do coração. Principais causas de infra de ST: síndrome coronariana aguda, hipertrofia do ventrículo esquerdo, uso de digitálicos, taquicardia, bloqueio de ramo, distúrbio eletrolítico e pré-excitação ventricular. Uma coisa que é importante a gente falar também é da alteração hemodinâmica de infra de ST e da onda T. Isso pode acontecer nos dois casos. O que seria isso? Seria o paciente chegar no seu pronto-socorro com infra de ST e quando você diagnosticar esse infra de ST, você medica ele, bota um vasodilatador lá e tal. E após alguns minutos, esse infra de ST sumir. Isso é um indicativo que o paciente realmente estava numa síndrome coronariana aguda, entendeu? E esses pacientes geralmente têm um prognóstico pior, tá? O infra de ST, por ser um achado não tão recorrente de infarto agudo do miocárdio, ele pode indicar outras alterações, como a gente falou aqui anteriormente. Então é importante ficar atento para saber quando é uma coronariopatia e quando não é, tá? Um importante sinal que a gente tem é o sinal da colher de pedreiro, que é um sinal de um infra de ST que não é uma coronariopatia. Isso acontece em pacientes que usam digitálicos, né, de longa data. É o que a gente vê aqui, ó, tá vendo? A colher ela desce, estabiliza. É o que a gente vê mais ou menos aqui, com bastante força de vontade. A gente vê que ele desce e estabiliza um pouco, ó, por um tempinho, mais ou menos. Não estabiliza 100%, mas por um tempinho, depois sobe. Isso é o chamado sinal da colher de pedreiro, tá? Esses pacientes que apresentam esse sinal, mesmo que a gente suspende os digitálicos, eles ficam ainda um tempo com infra de ST. Eles demoram a reverter isso. Então, esses pacientes, se você medicar ele como um infarto, ele não vai ter reversão, né, desse achado. Então, isso pode causar um desespero na pessoa, mas é importante você perguntar se ele usa algum digital, tá? Outra coisa que é importante a gente pensar em infartos sem supra de ST é sobre a onda T. E a onda T, ela pode se aparecer negativa em algumas regiões, né, algumas derivações. Mas somente é benigno quando ela aparece de forma isolada negativamente. Então, em D3, V1, AVR e AVL, ela pode aparecer negativa, mas de forma isolada. Se ela aparecer nessas derivações, em mais de uma derivação negativa, já indica coronariopatia ou outra afecção cardiovascular, que vamos ver a seguir. Principais causas de alteração de onda T: isquemia miocárdica, miocardite, uso de drogas, que foi o digitálico, também pode, e os distúrbios hidroeletrolíticos, né? São alterações de potássio, principalmente pode dar alteração da onda T, tá? A gente vai mostrar isso aqui. Quais são as causas secundárias de onda T invertida? Bloqueio do ramo esquerdo, sobrecarga ventricular esquerda, pré-estação ventricular, ritmo de marca-passo, tá? Aqui também está esquematizado para vocês, que eu já falei antes, sobre as alterações da onda T, com os referidos problemas primários ou secundários, tá? E quando que a gente vai falar que essa onda T é de uma coronariopatia? Simplesmente quando ela for simétrica, cara. Não é 100% simétrico, como nada é 100% na vida, nada é 100% no ECG. Mas você percebe que ela desce com uma certa angulação e sobe com uma certa angulação bem parecida, tá? Isso é um caso que indica muito fortemente que é uma coronariopatia, tá? Uma outra forma de indicar isso aí com a onda T é essa onda T ser apiculada, mas isso não é exclusividade de infarto, tá? Vou mostrar aqui para vocês.
A onda T, se ela for assimétrica, que difere dessa onda que a gente mostrou aqui anteriormente, ela indica sobrecarga do ventrículo esquerdo, tá? Isso aqui é benigno, no sentido de não precisamos tratar imediatamente. E agora a gente vai mostrar a onda T apiculada. O que seria uma onda T apiculada? É que ela faz esse montinho aqui, ó, bem com um pico bem estreitinho, tá? Um montinho Everest, vamos dizer assim. E isso não acontece só no infarto, tá? Ela acontece também na hipercalemia, que seria aumento do potássio acima de 6 ml, tá? E isso é importante pra cacete, porque se vocês verem isso no pronto-socorro, vocês têm que dosar potássio também, né? Esse paciente pode estar com isso, pode estar com infarto, pode estar com hipercalcemia, calemia, né? E isso mata, seriamente. Agora, por último, só pra gente fechar bem rapidinho, um achado do eletrocardiograma em eventos cerebrais agudos relacionado à onda T seria as ondas T negativas gigantes, né? É quando elas ultrapassam 10 milímetros de profundidade. O que seria isso? Elas ultrapassam mais de 2 quadradões de profundidade. E além disso, nesse paciente a gente tem um QT aumentado, né? Uma diferença aqui maior entre o intervalo QT do que geralmente é normalmente. Obviamente, esses pacientes apresentam clínica de afecção cerebral, mas se houver confusão, você vê isso no pronto-socorro, uma onda T muito aguda negativa, é bom se atentar para AVC, tá bom? Bom, acho que encerro por aqui, não acho que não vou fazer mais uma aula sobre isso não, e já cobrimos tudo que tinha que cobrir, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, estou aí à disposição, tá bom? Abraços!